Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E como que Jesus se materializa em nossas vidas? Como é que Ele pode resolver as nossas necessidades, os nossos problemas? Quando nós manifestamos a fé nessa pessoa invisível. Quando você manifesta a sua fé, a partir do momento que você fecha os olhos e fala: ó Deus, em nome de Jesus, você está manifestando fé. Aí você diz assim: mas eu não mereço. Você não merecia, mas a partir do momento que você manifesta a sua fé, você passa a merecer. Então é por isso que é importante que você manifeste a sua fé. Manifestar a fé, tem muitas formas de você manifestar a fé. Quer na oração que você faz. Você não pode, por exemplo, chegar na igreja e ficar calada. Você tem que manifestar a sua fé. Se você não manifesta a sua fé, não vai acontecer nada. Você tem que expor a sua fé. A fé é a moeda de troca com Deus. Você apresenta a sua fé e Deus responde a sua oração. Jesus disse assim: vinham 2 cegos seguindo Jesus, dizendo: Jesus, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. E de repente Jesus parou e virou-se para eles e disse: vocês creem que eu possa fazer isso? Eles disseram: cremos. Então seja conforme a vossa fé. Então eles manifestaram a fé, na hora ficaram curados. A fé faz você merecedor daquilo que você quer. Você pode ficar tranquilo que a qualquer momento do dia ou da noite, e em qualquer lugar, quando você diz: ó Deus, em nome de Jesus, você está manifestando a sua fé. E você vai receber também a resposta. Quando você vai na igreja, você quer ter um encontro com Deus, é ou não é? Você deseja ser tocado por Deus, você deseja ser abençoado. Todos querem ser, de uma forma ou de outra, tocados por Deus. Mas, por que alguns são tocados por Deus e outros não são? É simples. Deus se manifesta na vida daqueles que manifestam a fé. Quando você manifesta a sua fé, quando você revela a sua fé, quando você exercita a sua fé, quando você materializa a sua fé, então Deus vem ao seu encontro. Então, quantas pessoas tem no mundo? Mais de 6 bilhões de seres humanos, não é verdade? Então, o que faz a diferença entre pessoas e pessoas? O que faz a diferença? Como é que Deus vem ao nosso encontro? Ou como é que nós podemos chamar a atenção de Deus? Quando manifestamos a fé. E como que eu posso manifestar a fé? Falando de forma simples, prática. Quando você, ou quando nós manifestamos a fé, é como se nós estivéssemos com a luz apagada. E então alguém acende e nós brilhamos e chamamos a atenção de Deus. A Bíblia diz que muitas pessoas estavam ao redor de Jesus. Muita gente. Mas teve uma mulher que veio por detrás dele e tocou na sua roupa, nas suas vestes. Então Jesus disse: quem me tocou? Aí os discípulos falaram: Senhor, a multidão te empurra, te comprime, e o Senhor pergunta: quem me tocou? É verdade, é verdade. Muita gente está me empurrando, mas alguém me tocou. Olha aí a diferença. O que faz a pessoa tocar em Deus? Ela manifestar a fé. Fé todos têm. Você tem fé. Sua fé pode ser
pequena, a outra pode ser mais ou menos, a outra pode ser grande, não importa. O importante é que todos têm fé, mas nem todos nesse mundo têm manifestado a sua fé. A fé é a ponte que nos faz chegar até Deus. A fé é a ponte. Você não pode estar com Deus, você não pode contactar com Deus, você não pode receber de Deus os seus favores se você não usar essa ponte que é a fé. A fé é o que faz você chegar a Deus, que faz a nós chegarmos a Deus. Ninguém merece, mas quando se manifesta a fé, a pessoa passa a merecer. Pessoas que outrora viviam sob os seus problemas, os problemas estavam acima de suas cabeças. Pessoas que viviam pressionadas, sufocadas pelos problemas. Mas o dia que Jesus tocou em suas vidas, elas não deixaram de ter problemas, mas os problemas mudaram de posição, passaram para debaixo dos seus pés. É isso que você recebe de Deus. Deus não resolve todos os seus problemas imediatamente. Enquanto a gente viver no mundo, a gente sempre vai ter problema, não é verdade? Não existe ninguém que não tenha problema. Jesus tinha problema. Imagine a gente. Jesus tinha problema de traição no meio deles, dos discípulos, que ele sabia que Judas roubava, ele sabia que Judas era um traidor, enfim, era um enganador, sabia que os apóstolos também não eram confiáveis, que eles viriam traí-los, e como de fato veio, eles vieram traí-lo. Jesus tinha problema, nós também sempre vamos ter problemas. Jesus fala isso, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha a diferença. Uma coisa é você ter os problemas sobre a sua cabeça, pressionando você para baixo. E outra coisa é você ter problemas, mas estarem debaixo dos seus pés. Então, muitas pessoas que vivem pressionadas com os problemas sobre a sua cabeça, acabam se matando. Por quê? Porque elas estão sozinhas, elas estão lutando sozinhas, elas estão lutando com a força do seu braço, a força do conhecimento, a força da sua sabedoria, a força da sua juventude, a força do dinheiro, a força da sua capacidade intelectual, a força, enfim, das coisas materiais. E aí ela não vence, não pode vencer. Por quê? Porque os problemas têm origem espiritual. Os problemas têm origem espiritual. Por exemplo, a rebelião de um filho é um espírito que atinge o filho, que faz ele ser o quê? Rebelde. Então é uma força maligna que faz o filho. Ele nasceu rebelde? Então, por que ele agora é rebelde? Porque uma força atua nele, uma força maligna. A pessoa às vezes tem problema de depressão, uma tristeza, uma angústia, ela não fica satisfeita em lugar nenhum. Não tem prato saboroso que possa fazê-la feliz. Não tem lugar nenhum no mundo que possa fazê-la feliz. Não tem marido, não tem mulher, não tem ninguém que possa fazê-la feliz. Ela é infeliz por si só, porque ela sofre de depressão. E o que é a depressão? É uma força maligna que atua no interior da pessoa. Então, os problemas, de forma geral, são espirituais, porque os problemas vêm de forças espirituais. E quando a pessoa se dá conta, quando a pessoa pensa, raciocina, quando a pessoa usa a sua inteligência
com a sua fé, ou a sua fé com inteligência, ela descobre que se o problema é espiritual, então eu vou recorrer a Deus, que é espírito. Se o problema é físico, por exemplo, se eu tenho uma enfermidade física, o médico pode me ajudar. Se eu tenho uma necessidade econômica, um empréstimo pode me ajudar, um trabalho pode me ajudar, um dinheiro pode me ajudar. Mas se o problema é espiritual, então esse problema não tem remédio, não tem médico, não tem psiquiatra, não tem psicanalista, não tem ninguém que possa ajudar, senão o próprio Deus, que é espírito. O problema espiritual se resolve espiritualmente. Mas como que se resolve? Quando a pessoa se rende ao Senhor Jesus, quando a pessoa se entrega, ela se dá.